Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meus queridos, veja bem, eu quero te falar uma coisa muito importante aqui. E por um motivo que eu não sei qual é, parece que alguém, algumas pessoas resolveram. Eu não sei se é falta de assunto, não sei se é falta de estudo, eu não sei se está faltando temas, mas parece que algumas pessoas olharam na direção de oposta àquilo que deveríamos ensinar e começaram a, não sei qual é o motivo não, começaram a destilar venenos contra a própria palavra de Deus que outrora alguém diz que acreditava. O que está acontecendo? Será que está havendo pressão de alguém? Parece que está havendo uma certa antipatia com respeito ao Evangelho Eterno. Gente, mas não foi para isso que nós viemos aqui nas redes sociais. Não foi para isso. Até porque, quando a gente fala contra o sistema religioso, ao mesmo tempo que você fala contra o sistema, você se aprofunda na Bíblia para aprender mais, conhecer mais e divulgar mais. Mas parece que algumas pessoas resolveram bater em quem justamente está lutando contra o sistema, buscando mais conhecimento e entendimento para divulgar para outras pessoas. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Se a gente for olhar a realidade das coisas, dá vontade de rir. O que o Evangelho Eterno está fazendo? O Evangelho Eterno não é uma mensagem bíblica, não é um tema bíblico, que só precisava que a gente aprofundasse no conhecimento, no entendimento, para a gente destrinchar o que realmente significou e o que significa você estar vivendo o Evangelho Eterno. Mas o que está acontecendo? Eu agradeço a Deus por ter saído do sistema religioso e alcançado a graça através do nosso irmão Geraldo Moraes, e com o avanço, não é, do conhecimento e do entendimento, alcancei o Evangelho Eterno através do nosso irmão Cláudio Mendes e através da palavra de Deus. Existe uma coisa muito interessante que poucas pessoas prestam atenção. Na Bíblia, pelo menos que eu conheço, né? Existem 3 evangelhos. O evangelho do reino, que foi pregado por Jesus e seus discípulos para os judeus, específico para os judeus. Existe, em segundo lugar, existiu, né, na verdade, né,
existiu, mas na Bíblia ainda existe, né? Só não está mais em prática. Então, primeiro, o Evangelho do Reino. Depois veio o Evangelho da Graça, que foi divulgado pelo apóstolo Paulo. Ele diz que ele recebeu não de homens, ele recebeu diretamente do Criador, porque ele fala, né, que o que ele recebeu, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele recebeu diretamente do Criador aquilo que ele ia fazer aqui na terra, ele recebeu direto do Criador. E lá ele recebeu as diretrizes de como deveria ser o evangelho da graça, da incircuncisão. Como que ele ia falar, o que ele ia falar, para quem ele ia falar. Ele disse que recebeu tudo de Deus. Isso está registrado, né? Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 3. A minha pergunta, queridos, é: por que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, ele outorgou a um anjo, um dos 7 anjos de Apocalipse 14, ali em Apocalipse tem 7 anjos. Interessante, um capítulo só. 7 anjos. E por que a um desses anjos, um dos 7, Deus falou com ele: olha, a sua função, a sua missão é sair, proclamar em toda a terra, tribo, língua e nação, o evangelho eterno. A função desse anjo era essa: proclamar. E tem outros vídeos tem outro vídeo que você vai encontrar que eu explico o que é o significado da palavra proclamar. Graças a Deus, queridos, sul do Espírito Santo tá uma chuva tremenda, tá? Muita chuva. Previsão aqui é desde terça-feira, que foi dia 10, né? Dia 11, sei lá, até na outra quarta-feira que vem. Eu acho que a outra quarta-feira vai dar dia 16, eu acho que é isso. E a previsão é isso, vamos ver se confirma. Por isso o nome pré-visão, né? Uma visão com antecedência, ou seja, é pré ou pré-visão, não é precisão. Não é? O homem erra, então por isso é previsão. Os institutos, né, de meteorologia falam pré-visão. Igual no meu caso, né, nas nossas batalhas da vida, né, tudo que a gente vai fazer, a gente faz pré-visão. Tem umas que dá certo, sai do jeito que foi estabelecido ali pelos superiores, outras coisas não dá certo, não é? Mas por isso chama-se pré-visão. Então, meus queridos, a pergunta que eu faço é: por que, o que alguém ganha quando vira o jogo e começa a perseguir justamente a quem está falando da Bíblia de uma forma que nunca alguém havia falado ou ensinado? Ensinado não, divulgado. Nós não somos ensinadores de nada, nós não somos professor de nada. Agora, só tem uma coisa que eu não nego: nós somos estudantes da Bíblia. E isso ninguém vai tirar de nós. Nem o próprio Criador tira isso de nós, porque foi Ele que mandou a gente estudar, a gente conhecer a verdade, que só a verdade liberta. Se alguém tiver contra nós, tem que ficar primeiro contra o próprio Criador. Ele diz: conhecereis. Claro que esse verbo é transitivo, né? Quando fala eis no final, é porque está se referindo a alguém. Muita gente não sabe disso, né? Todo verbo transitivo do plural, ele tem o eis no final.
Então, vereis, conhecereis, transfigurareis. Sempre esse eis do plural está se referindo a um grupo ou pessoas. Então, quando Jesus diz, e conhecereis, ele está se dirigindo a uma plateia, a um grupo. Então, o verbo transitivo é isso. Tanto, só existe o verbo transitivo nesse caso do plural, né? Então, é assim que funciona. Então, a pergunta que eu faço é, se todos os 7 anjos do Apocalipse 14, às vezes você vai ler o texto todo e vai falando, não, Alberto, eu só achei 6. Não, tem 7. O sexto, ele faz um pedido, ele faz um pedido ao sétimo. Preste atenção nisso aí. O sexto, ele faz um pedido ao sétimo. Minha Bíblia não está aqui, querido, senão eu ia procurar aqui rapidinho e mostrar para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ó, achei uma Bíblia aqui atrás de mim. Talvez você vá ler e você não vai encontrar o sétimo anjo. E eu até concordo com você, porque esse sétimo anjo de Apocalipse 14 é difícil de identificar ele, mas eu vou mostrar aqui para você onde está. Olha só, leia o versículo 18 até o 20 do Apocalipse 14. Você vai encontrar o sétimo anjo aqui. Eu vou ler para você. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda. Tá vendo? O sexto anjo, que tinha poder sobre o fogo, clamou com grande voz ao. Esse ao arremete a outra pessoa. Nesse caso, outro anjo. Dá para você entender? Está dando para você entender isso aqui? Hein? Ó. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos. Vindima é colher. E vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice. Esse é o sétimo anjo. O anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Identificou o sétimo anjo? O sétimo? Então, em Apocalipse 14 tem 7 anjos. Então eu vou continuar na minha pergunta aqui. Se todos os 7 anjos de Apocalipse, todos eles, tá bom, querido? Se todos eles eram da parte de Deus, então como pode o evangelho eterno ser anátema? Como pode o evangelho eterno ser maldito? Como pode o evangelho eterno não existir? Como pode o evangelho eterno ser outro evangelho? Como pode o evangelho eterno ser o amaldiçoado? Se todos os 7 anjos de Apocalipse 14 eram da parte de Deus e cada qual tinha uma função, uma missão a cumprir.
Coloque aí nos comentários, meus queridos. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu nunca vou fazer isso. Eu estou falando da palavra. Queridos, não me importa se alguém é contra ou a favor. Eu não estou interessado nisso. O meu foco aqui é a palavra. Eu já vivi muito tempo enganado, queridos. Foram 45 anos de engano. Você acha que eu vou perder o meu tempo para ficar tocando o nome de alguém? Se eles acreditam ou não, não é problema meu, é problema deles. Eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Eu acreditei no tempo da graça. Eu continuo acreditando na graça de Deus. Não no tempo da graça, que o próprio Paulo disse que o tempo da graça acabou quando ele terminou de pregar o evangelho que a ele foi confiado naquela época. Mas Deus precisava estabelecer o seu reino em cada um de nós. E como que isso aconteceria? Inaugurando o período do evangelho eterno em todo o mundo, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a Deus sem a necessidade de um templo religioso, sem a necessidade de uma cobertura espiritual de homens, de convenções, de ministérios humanos. Aonde está a maior prova disso? Na queda do templo em Jerusalém, no ano 70. A maior prova que Deus estabeleceu o seu reino na terra, em cada um de nós, foi quando ele permitiu que o exército romano, conhecido o chamado manifestação do Filho do Homem, o exército romano veio de contra Israel, contra Jerusalém, e uma das maiores profecias bíblicas foi a queda do templo em Jerusalém. Você acha que haveria evangelho eterno se o templo em Jerusalém continuasse de pé? Você já parou para pensar isso? Como disse o nosso irmão Geraldo Moraes, capite? Já parou para pensar? Aliás, um grande abraço ao irmão Geraldo Moraes, um grande abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes, um abraço aqui ao nosso irmão, lá eu acho que Paraíba, né? O irmão Júlio Chaves, um grande abraço ao irmão André Pimentel, um grande abraço ao irmão, eu sempre esqueço o nome daquele irmãozinho lá, muito amigo, né? Muito conhecido aí, nosso irmão, oh meu Deus, eu esqueço direto o nome dele, mas é abençoado, tá? Abençoado mesmo. Eu esqueci o nome dele. E um abraço a todos os nossos queridos irmãos, não é? Que graças a Deus, através desses irmãos, veio o conhecimento, o entendimento. Tem gente aí, em outro vídeo meu, falou que o meu ídolo é o irmão Cláudio Mendes. Eu não tenho ídolo. Eu não tenho ídolo. Eu tenho referência. Minha referência foi nosso irmão Geraldo Moraes. Minha referência, irmão Cláudio Mendes. Minha referência, irmão Júlio Chaves. Minha referência, o nosso irmão André Pimentel. A minha referência, o nosso irmão lá do norte, eu acho que ele é baiano. Eu esqueci o nome dele, meu Deus. Perdoe, mas esqueci o nome dele. Mas no outro vídeo eu vou lembrar o nome dele. Então, esses são minha referência. Eu não tenho ídolo. Porque eu não sou idólatra. Quem tem ídolo é a pessoa idólatra. Isso sim. Meus irmãos, então essa é a pergunta. Se os anjos de Apocalipse 14 são de Deus, então como pode o evangelho eterno ser amaldiçoado? Não há como, né? Deus que te abençoe e tamo junto, meu querido. Amém.